Sou a professora Rilva Munhoz, da disciplina de Semiologia Médica da Universidade Federal da Paraíba, e neste vídeo exploro aspectos semiológicos fundamentais dos nódulos pulmonares solitários e indeterminados, aqueles nódulos assintomáticos e que são detectados incidentalmente por exames de imagem. Então, vou abordar esta temática desde suas implicações clínicas até estratégias de diagnóstico. Quais são as possíveis causas por trás desses achados radiológicos? Como estes são classificados e por que sua detecção precoce é crucial? Aproximadamente 1,6 milhão de nódulos são detectados incidentalmente todos os anos em tomografias do tórax nos Estados Unidos. Essa estatística é de Pais e colaboradores em um estudo publicado na revista Chest em 2023. A maioria desses nódulos detectados incidentalmente ou por triagem são benignos. Apesar disso, muitos pacientes são submetidos a procedimentos invasivos desnecessários para descartar ou excluir câncer, porque as atuais abordagens de estratificação não são consideradas ideais, particularmente naqueles que são classificados no grupo chamado de probabilidade intermediária de que aquele nódulo seja de origem maligna. Os biomarcadores baseados em imagens são aqueles que fazem uma análise quantitativa de imagens por meio da radiômica. A radiômica é a subárea da ciência médica e da radiologia em que se estuda um número muito grande de atributos desses exames de imagem, permitindo retirar informações além de sua representação gráfica usual. Essas diretrizes clínicas atuais que mencionei para o tratamento de nódulos pulmonares se baseiam principalmente em algumas imagens e características clínicas dos nódulos, ou melhor, dos pacientes que apresentam os nódulos. Algumas dessas características de imagem estão sujeitas à avaliação individual do examinador, do profissional, com variabilidade substancial na prática clínica. Uma ampla disponibilidade de dados de tomografia computadorizada no momento da identificação dos nódulos posiciona as abordagens radiômicas baseadas em tomografia computadorizada como uma opção importante, acessível e potencialmente econômica para a estratificação dos casos de nódulos pulmonares solitários, indeterminados, que são encontrados nesses exames de imagem. Aqui, mostrando que de um contingente populacional de aproximadamente 1,5 milhão de nódulos detectados por ano nos Estados Unidos por meio de exames de imagem, há aqueles que a radiômica indica que tem um alto risco, uma alta probabilidade de serem de etiologia neoplásica maligna. Então, esses vão ser submetidos à biópsia ou então à ressecção cirúrgica com exame histopatológico. Tem aqueles que, por meio dessas características da radiômica, eles são classificados em pacientes de probabilidade intermediária de câncer. Então, nesses,
Nesse grupo se aplicam esses testes biomarcadores e a partir daí se faz uma nova avaliação. Então são aqueles pacientes que têm alta, na verdade, eles são classificados também como de alta probabilidade, e aqueles, e aí vão também no algoritmo serem encaminhados para a biópsia, e tem aqueles dentro desse grupo aqui representado em amarelo, que vão apresentar uma probabilidade assim, muito mais baixa do que os demais neste grupo. E tem aqueles ainda que eles não está, digamos assim, não ficam mais nessa probabilidade intermediária. Eles ficam, na verdade, como baixa probabilidade. Aqui em verde, baixa probabilidade, como está esse grupo aqui de indivíduos que logo a princípio esses testes biomarcadores já indicam que eles têm baixa probabilidade. Então, nesse caso aqui, desses que depois dos resultados do teste biomarcador, eles ainda ficam no grupo intermediário. O que fazer, que conduta propedêutica devem realizar este grupo, ou este subgrupo? O achado de um nódulo pulmonar solitário em uma radiografia do tórax é uma situação comum na prática clínica. Frequentemente, esse nódulo é descoberto de forma incidental, como eu disse anteriormente, menos frequentemente por meio de uma radiografia simples do tórax e com maior frequência na tomografia computadorizada do tórax, realizados com outros propósitos. E em 90% dos casos, esse achado no exame de imagem é casual, é incidental, ou seja, é um achado. A tomografia é um dos dispositivos mais úteis em imagens do tórax e pode ser usada em avaliações de anormalidades mediastinais, pulmonares e pleurais. Em geral, os nódulos pulmonares não causam sintomas. Como disse antes, eles são uma descoberta, um achado incidental e geralmente são encontrados por acaso. Então, geralmente eles são encontrados com uma probabilidade, no caso da radiografia simples do tórax, que varia entre 1 a 7% dos casos, em que são realizados estudos radiográficos. Isso significa aproximadamente 1 em cada 500 estudos radiográficos, considerando a radiografia simples do tórax, realizados, claro, em adultos. Estamos aqui no contexto dos pacientes adultos. Mas esta incidência é muito superior quando se considera a realização de tomografias, onde se detectam nódulos pulmonares solitários até em 51% dos pacientes fumantes e que têm idade acima de 50 anos. E geralmente esses nódulos eles são de um tamanho abaixo de 1 centímetro.
E com o crescente uso da tomografia computadorizada, os nódulos pulmonares solitários, eles passaram a ser detectados cada vez mais. Então, nesse caso, a probabilidade de se encontrar um diagnóstico de câncer depende ou está associada a algumas variáveis relacionadas ao paciente. Então, aumenta essa probabilidade de ser câncer, no caso de um nódulo solitário de pulmão, e um nódulo, digamos, assintomático ou indeterminado, quando o paciente tem mais de 50 anos. Então, é uma probabilidade essa de malignidade que aumenta com a idade. Enquanto o câncer de pulmão é raro antes dos 40 anos, a sua incidência aumenta de forma assim constante entre os 50 e 80 anos. O outro fator, além da idade, importante a considerar na avaliação ou até no diagnóstico probabilístico, é o tabagismo, que é um fator clínico preditor de malignidade mais importante no caso de uma lesão nodular pulmonar. E nestes pacientes, o risco se relaciona com o consumo tanto atual, corrente, quanto antigo, ou seja, ex-tabagistas, de cigarros, sendo maior naqueles com uma longa história de tabagismo. O risco de câncer em homens fumantes é 10 vezes maior do que nos não fumantes e 15 a 35 vezes maior quando se trata de fumantes assim pesados, né, com tabagismo pesado. O risco de malignidade portanto, é dose dependente, aumentando de forma diretamente proporcional ao número de carteiras de cigarro por ano fumados e com a quantidade ou a intensidade da inalação do fumo nesses indivíduos. Assim, os fumantes descritos na literatura como pesados, entre aspas, ou seja, que fumam acima de 15 cigarros dia, é a taxa tabágica, eles apresentam um risco maior que os fumantes menos pesados, ou seja, aqueles mais leves, que fumam abaixo de 15 cigarros dia, em termos de carga tabágica. A incidência de carcinoma broncogênico, ou seja, o carcinoma, o mais comum tipo de câncer de pulmão, ele para, né, de aumentar a sua incidência depois que o tabagista abandona o consumo do cigarro e diminui de forma significativa a partir do 5º ano após a cessação do tabagismo, sendo que aproximadamente 80 a 90% da redução aos 15 anos, né, após a cessação do tabagismo. Ainda que jamais chegue a baixar esse risco aos níveis daqueles indivíduos que nunca fumaram. Outro aspecto, além da idade do tabagismo, a ser considerado é o crescimento do nódulo, porque em muitos desses casos, principalmente nos casos de risco leve e intermediário,
Esses pacientes vão ser acompanhados ao longo do tempo, com a realização periódica de novos exames de imagem. Então, a taxa de crescimento também é importante. Então, nesse caso, é importante valorizar radiografias anteriores que o indivíduo fez, realizando um estudo comparativo entre os achados na radiografia atual, no exame atual, na tomografia atual e na realizada anteriormente ou nas outras realizadas anteriormente, para poder estabelecer se houve crescimento ou então uma mudança significativa de alguma das características do nódulo. E sempre que se disponha de estudos radiográficos prévios, anteriores, esses devem ser avaliados, já que até aproximadamente 90% dos nódulos pulmonares solitários malignos podem ser visíveis em estudos retrospectivos. E a falta de crescimento de um nódulo pulmonar em um período de 2 anos é um forte indicador de benignidade, a não ser nos casos de nódulos pulmonares que são subsólidos, onde a observação se estende de no mínimo 3 anos. Então, essa observação deve ser maior nos casos de nódulos subsólidos, então, que seriam mistos. Em caso de não se dispor de radiografias prévias, ou se a demonstração que a lesão variou de tamanho, então serão necessários estudos adicionais, aprofundar a propedêutica, aprofundar a semiótica complementar nesses casos. A localização eu não coloquei aqui, mas é importante também, porque vários estudos têm demonstrado que aproximadamente 70% dos nódulos pulmonares solitários malignos se localizam nos lobos superiores dos pulmões, possivelmente devido a que há uma maior concentração de carcinógenos que são inalados para essa região. Então, a inalação, quando o paciente traga, ele vai ter uma maior inalação para os lobos superiores dos pulmões. Então, é mais frequente nos lobos superiores e também mais comum no pulmão direito do que no esquerdo. Enquanto que 2/3 dos nódulos pulmonares metastáticos afetam os lobos inferiores, os metastáticos, não os primários. E assim, os metastáticos podem ser únicos ou múltiplos. Então, no caso dos nódulos benignos, por outro lado, estes se distribuem igualmente nos lobos superiores e inferiores, e podem ser granulomas ou nódulos linfáticos intrapulmonares que têm uma predileção pela localização subpleural. Este critério de localização, no entanto, não pode ser empregado isoladamente por si só como um preditor de malignidade ou não. Então, em resumo, os achados radiológicos que são considerados altamente sugestivos de malignidade, no caso de um nódulo pulmonar solitário, são um maior tamanho, uma borda na imagem, uma borda do nódulo irregular ou espiculado, com espículas, e, por outro lado, a presença de calcificações ou a estabilidade do tamanho do nódulo e de suas bordas durante mais de 2 a 3 anos são considerados
indícios e indicadores que apontam para a benignidade. Então, orientam ou indicam a possibilidade de benignidade. Um menor tamanho, originalmente, quando se detecta o tamanho ser menor, bordas regulares, lisas e bem definidas, calcificação central difusa, laminada ou como se fossem em uma imagem semelhante a pipocas, né? E também uma estabilidade superior a 2 a 3 anos no controle radiológico. São indícios de benignidade. Enquanto que são indícios de malignidade quando já é detectado em um tamanho maior, as bordas são espiculadas ou irregulares, não existem calcificações ou as calcificações são excêntricas ou irregulares, excêntricas em relação ao nódulo, à imagem do nódulo, e quando há crescimento do nódulo em radiografias, em exames, em tomografias de controle. Então, porque quando eu falo em radiografia, outra hora é tomografia, né? Mas o exame mais indicado, mais acurado e fidedigno é a tomografia. Então, essas características semiológicas e essas características, digamos, imaginológicas são importantes para orientar e indicar a conduta neste caso.